Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu. Meu pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva, para quem eu deixo a paz de Cristo. E como você sabe, eu estou aqui hoje para comentar as revistas da editora Betel Dominical. Estamos no terceiro trimestre. E se você está chegando aqui hoje, eu quero dizer para você que temos muitas novidades aqui. Então você corre lá, você que não conhece o nosso canal, clica aqui embaixo, assina o nosso canal, clica no sininho e nas atualizações para você receber sempre as nossas atualizações aqui do nosso canal, o canal Boa Semente, que temos feito com o maior carinho e amor para todo o povo de Deus. E também tem aulas novas aqui voltadas para quem quer criar escola bíblica dominical. Esse é o nosso novo vídeo que está aqui, você clica e você assiste lá, tem dicas muito legais sobre escola bíblica dominical. Esse trabalho é voltado para professores de EBD, superintendentes, pastores, enfim, ou pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus. Amém? Hoje, então, eu quero falar para vocês sobre a lição de número 10, acerca do fim dos tempos, tá? Uma lição tremenda que esse trimestre tem sido escrito aí pelo nosso bispo Samuel Ferreira, presidente da CONAMAD e também da igreja Adebras. No final, para quem ficar comigo, eu já vou apresentar para você o próximo tema. Próximo trimestre também está sensacional. Eu vou apresentar para vocês aqui no finalzinho, se você ficar comigo, ok? Então, como você já sabe, pega a sua revista da EBD e vem comigo aqui, que a gente tem muita coisa boa para comentar hoje sobre o fim dos tempos, ok? Vamos lá? Roda a vinheta. Bom, então, nós estamos felizes de poder estar compartilhando com vocês a lição de número 10. E ela fala justamente sobre o tema de escatologia. Mas o autor não trata propriamente de escatologia, ou seja, ele não está preocupado aqui, nessa aula, em falar sobre os tempos futuros, sobre as coisas dos últimos tempos. Se você quiser saber mais sobre isso, eu aconselho você a recuperar na nossa playlist aqui, ebd.com, a lição de número 13 do segundo trimestre. Ela se chamava assim, A Igreja e as Últimas Coisas. A Igreja e as Últimas Coisas, também da editora Betel, a lição de número 13. Se você está acompanhando comigo no segundo trimestre, nós tratamos aqui desse tema. E eu dei uma aula sobre escatologia aqui com vocês. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, ou se você quiser trazer para a sua classe mais conhecimento sobre escatologia, dá uma vista lá nesse vídeo lá e você vai ter ali um subsídio melhor até para você comentar a lição de hoje, porque nessa lição a gente não vai tratar da escatologia em si, mas do sermão aqui, do monte, do sermão em que Cristo vai falar com os seus discípulos, advertindo sobre os últimos tempos. Ok? Então esse é o tema dessa lição, é Cristo conversando com os seus discípulos, fazendo as advertências necessárias para que eles estejam preparados e para que conheçam o tempo do fim. Amém? Então vai lá rapidinho e vê, ou então no final desse vídeo, mas não deixa de assistir não, tem muito conhecimento bom ali para você. Então na lição de hoje, a gente vai seguir o seguinte sumário. Lição 10, acerca do fim dos tempos. Nós vamos então falar com os irmãos hoje da seguinte forma, eu estou seguindo bem o resumo da revista. O sermão escatológico de Jesus, os diversos acontecimentos. Ele vai falar também sobre, no 1.3, o estudo comparativo, ele vai citar outros autores e vai mostrar a importância disso, para você entender o contexto. As advertências e as garantias, acho que essa aqui é o ponto-chave dessa lição. As advertências, as garantias, tá? E o no tópico 2, ele vai falar sobre não vos enganem, e ele vai falar sobre como que é importante nós estarmos atentos aí a esse momento final da igreja na terra. E também, 2.2, não vos assusteis, Lucas 21:9,
quando ele fala ali com os discípulos sobre a importância deles estarem preparados. E também a promessa, que nós não iremos perecer, 2.3, não perecerá. No 3, ele fala mais com os discípulos, ele está preocupado em falar com os seus discípulos, mostrar para eles a importância de ele ter as seguintes atitudes. Primeiro, ele precisa olhar para cima. Segundo, 3.2, ele tem que olhar para si. E no 3.3, ele tem que estar atento, orando e vigiando. Nosso texto está baseado em Lucas 21, do 31 ao 35. E eu queria trabalhar com vocês esse texto. Lucas 21, 31. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós, imprevisto, aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Aqui, esse texto é um momento em que Jesus está próximo agora do final da sua jornada, da sua caminhada, e os discípulos estão preocupados com a situação que está passando Israel, a situação política, a situação de sofrimento, em que o povo se encontra sendo oprimido ali pelo povo, pelo Império Romano. E aí, nesse sentido, eles estão extremamente preocupados também com o fato de que Jesus estaria agora predizendo a sua morte, né? Ele estava indo para Jerusalém. Lembra da lição de número 9? Jesus está entrando em Jerusalém, indo para Jerusalém quando ele encontra as crianças e as abençoa, né? Lição de número 9. Ainda nesse contexto, os discípulos ainda estão muito apreensivos. E Jesus então lhes adverte sobre o dia que vai acontecer. E aí, os outros textos de Mateus e Marcos falam que os discípulos estão tão assim aflitos que eles perguntam: Senhor, o que vai acontecer conosco? Senhor, qual será o nosso futuro? O que vai acontecer com Israel? O que vai acontecer com a nação eleita? E aí Jesus traz essa palavra que tem dois sentidos. Primeiro, acalmar os discípulos no sentido de que aqueles que forem fiéis serão guardados. E o segundo é dizer que a nação de Israel, ela de alguma forma, ela vai ser guardada também por Deus, porque Deus tem uma promessa com a nação de Israel. Mas que, por outro lado, esses dias que virão seriam dias terríveis, serão os dias aí dos acontecimentos vindouros, também chamado de Apocalipse, também chamado de fim dos tempos, ok? Então, depois de você entender o contexto dessa aula, você vai começar então a desmembrar ali os tópicos que o autor traz para a gente da nossa revista, para que você possa comentar ali com o seu aluno, tá bom? Então vamos lá agora ao texto da lição. Vamos para o tópico número 1, o sermão escatológico. O sermão escatológico. E aí ele vai falar sobre os diversos acontecimentos. E Jesus, no 1.3, o autor no 1.3 vai falar, ou fazer ali, fazer um estudo comparativo. Ele vai falar também das advertências e garantias. E também da questão da importância deles não se assustarem. Bom, esse sermão escatológico de Jesus aparece em Mateus 24 e 25 e Marcos 13. Lucas também registra esse sermão escatológico. É fundamental que todo discípulo de Cristo não desconheça também o conteúdo desses capítulos, considerando que registram mensagens do próprio Senhor Jesus. Esses acontecimentos são importantes e os discípulos fazem 3 perguntas importantes para Jesus. Quais são essas 3 perguntas retiradas dos textos aqui dos evangelhos que o autor está usando? Quais são essas 3 perguntas? Primeira pergunta: quando serão essas coisas? Eles querem saber o tempo, né? Senhor, quando vai acontecer esse final? Quando vai ser o término, né? Ou o início desses acontecimentos, a destruição de Jerusalém? Eles estavam preocupados com o templo, estavam preocupados com a nação de Israel, mas Jesus estava falando de coisas futuras, muito mais profundas do que o próprio templo e muito mais profundas que o próprio Israel.
Segunda questão que eles levantam: qual sinal que haverá? Eles queriam um sinal de que para que eles pudessem se preparar, né? Eles queriam um indicativo. A terceira pergunta era: qual sinal quando isso estiver para acontecer? Ou seja, o prenúncio. Eles queriam não só o sinal do fato, mas também um sinal de que eles deveriam se preparar e quando eles deveriam se preparar para receber ali a Cristo. E é nesse contexto, com essas três perguntas, que eles querem saber o tempo, querem saber quando, querem saber os sinais que precedem aí esses temas. E aí Jesus começa a falar com eles, não só do templo, que não ficaria pedra sobre pedra, mas também dos acontecimentos futuros para Israel e dos acontecimentos futuros para a igreja. E é nesse contexto, então, que Jesus começa a falar dos diversos acontecimentos que vão estar sendo colocados. No tópico 2, nós temos as advertências e garantias. Nesse ponto aqui, tem um ponto-chave que eu falei logo no começo, que eu acho que é o ponto-chave da nossa revista aí. Por que é o ponto-chave da nossa revista? Porque fala justamente sobre essas advertências que o Senhor Jesus vai fazer nesse sermão, que é o estudo de hoje. A primeira advertência que Jesus vai fazer é que não se engane. A segunda é não vos assusteis. E a terceira é que nós não perecemos, que no caso é uma garantia que o Senhor nos faz. E aí, é importante você ter em vista isso. Primeiro ponto, não vos engane. Por que Jesus fala isso? Porque vai acontecer vários sinais, vários problemas que vão enganar muitas pessoas. As pessoas não vão se dar conta do que está acontecendo. E Jesus está dizendo, número 1, não vos enganem, ou seja, acautelai-vos, Mateus 24:4, ou Marcos 13:5, olhai, em Lucas 21, né, vede, ou seja, tenha cuidado, não se engane. E hoje que nós temos observado na aplicação é que existem tantas coisas acontecendo que muitas das vezes nós nos deixamos levar por elas e nós acabamos sendo enganados por conta de tantas coisas que acontecem. E aí o Jesus está dizendo assim, não se engane. Olha, um dos grandes enganos que nós temos hoje em dia, que você pode citar com a sua classe, é as pessoas acharem que Jesus não vem mais. Né? Quantas vezes nós já achamos que Jesus não vem mais não, isso é do tempo dos meus avós lá, que já falavam isso aí, meus avós já morreram, meus pais já morreram, Jesus não voltou. Não se engane, ele prometeu, portanto ele virá. E a tendência da igreja é se enganar com essas coisas, né? Então nós temos que ter cuidado. O segundo ponto também que nos faz, traz engano, talvez a gente ficar querendo fazer conjecturas, né? Qual é o sinal? Qual é o sinal? O sinal é o anticristo. Quem é o anticristo? Eu sou cristão aí desde muito tempo, me lembro da época que os cristãos ficavam dizendo que o Papa era o anticristo, né? Vicaris Felix Dei, aí ficava conjecturando um monte de coisa, tinha aqueles seminários de escatologia, e os pastores ficavam dizendo, não, o anticristo está aí, já nasceu, sei que, um monte de conjectura, mais de 20 anos se passou, o anticristo então já morreu há muito tempo. Então, outro ponto é você não ficar enganado, tentando fazer predições futuras, né? Tentando fazer predições aí do que vão acontecer. Não se engane, ou seja, fique firme, é o que ele quer dizer sobre isso. O Senhor Jesus virá. Segundo ponto, ele diz, não vos assusteis, porque os acontecimentos são terríveis hoje em dia. O que nós temos visto hoje são os prenúncios aí da volta de Cristo Jesus. Terremotos, maremotos, tsunamis, né? Nós temos visto surgir de uma maneira terrível. Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, fome, peste, doenças que têm surgido nos últimos dias, doenças que têm voltado também, que já eram erradicadas e agora estão voltando. A mudança climática que nós estamos observando na temperatura, que tem aí abalado aí a terra, no caso, você não consegue hoje perceber o que é verão, o inverno, as potências dos céus já têm sido abaladas há muito tempo. A ciência tem comprovado e mostrado como que nós estamos vivendo aí, essa questão do efeito estufa, desmatamento, tudo isso são sinais que nós estamos vivendo. E muitas das vezes nós temos visto também o cumprimento da palavra quando diz que o amor de muitos se esfriará. E tem se esfriado, mas o Senhor tem dito, não vos assusteis. Marcos
Marcos 13, versículo 7. Não se assuste, ou seja, não fique apavorado com essas coisas, porque você não pode ficar desatento. O discípulo não pode ficar apavorado. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, estou com medo, estou ansioso, estou... Não, o discípulo tem que ficar calmo. O Senhor já estava falando para eles ali. Fiquem calmos, não se apavorem, não se assustem. Tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Né? Mas aí depois ele faz também não só as advertências, mas também faz uma promessa e uma garantia que não perecerá. Lucas 21, 18 diz: mas não perecerá um único fio da vossa cabeça. Amém? Você pode dizer um glória a Deus por isso? Não perecerá. É uma garantia. Não vos assusteis, não fique atemorizado, não fique disperso, mas fique tranquilo, você não vai perecer. A igreja não vai passar pela grande tribulação, a igreja não vai sofrer a grande tribulação, aqueles que forem fiéis. Ok? Bom, muito bem. E no tópico de número 3, então, ele continua para falar com seus discípulos sobre a importância deles terem atitudes que são exigidas ao discípulo, né? Neste ponto, o autor ressalta que os discípulos de Jesus precisam estar o quê? Vou frisar aqui para você não esquecer, preparados. E aí você pode fazer um vínculo ali com as bodas do Cordeiro, você pode fazer um vínculo ali com as virgens, né? As virgens loucas, as virgens prudentes, né? Meu virgem aqui, ó, tá horrível, mas você pode fazer um link com isso, você pode fazer um link com a candeia, não é? Tem que estar preparados, orar e vigiar. Então, e nesse ponto ele está falando sobre isso. E aí tem 3 pontos que o autor divide: olhai para cima, olhai para vós e vigiai e orai, né? São os 3 tipos de olhares aí que o discípulo, aquele que é fiel ao Senhor, deve guardar. Então, mesmo o discípulo, o que ele está dizendo para os seus discípulos ali? Olha, essas coisas vão acontecer, vocês não devem estar assustados, eu guardarei vocês, nem um fio de cabelo de vocês cairá por terra, e vocês precisam apenas ter, quando essas coisas começarem a acontecer, ter 3 atitudes importantes. Primeiro, olhar para cima. Lucas 21, 28. Olhar para cima. Olhar para cima. E olhar para cima significa que ele não pode estar disperso com as coisas que estão acontecendo. Olhar para cima. Parece muito com a passagem que Pedro anda sobre o mar. Ele tinha que estar olhando para Jesus e não para o vento e a tempestade. A igreja, nesse último tempo, ela muitas das vezes ela começa a se acostumar com o mundo. A igreja às vezes está acostumada, a igreja não, algumas pessoas, que eu não creio que a igreja esteja acostumada, mas algumas pessoas, infelizmente, que fazem parte da igreja, estão se acostumando com o mundo, estão se acostumando com as coisas terrenas. E ao se acostumarem com essas coisas terrenas, estão justamente se acomodando a elas. Algumas pessoas da igreja estão começando a se acomodar, ou seja, vamos ficar aqui mesmo, vamos mudar a terra, vamos transformar a terra, né? Vamos mexer nessa terra, vamos fazer ela ficar agradável. E alguém vai dizer assim: você vai comer o melhor dessa terra, essa terra foi feita para nós, vamos criar nossos filhos, nossos netos aqui, vamos ficar por aqui mesmo. A igreja se esqueceu que ela é uma peregrina. O homem de Deus, o discípulo, ele não é dessa terra. O Senhor Jesus disse isso: vós não sois daqui, né? Vós não sois do mundo. Então, se vós não sois do mundo, vocês não podem se acostumar com as coisas do mundo. Portanto, não fique preso a elas. O hino 37, aliás, o hino 36 é um bom exemplo disso, que diz que da linda pátria estou bem longe, né? E passarinhos, belas flores querem me encantar, mas eu não posso estar preso a essas coisas, tenho que estar olhando para Jesus. Por isso, olhai para cima. Primeiro movimento do nosso olhar, olhar para cima. Segundo, olhar para nós. Não é? É sempre assim quando alguém tem um encontro com Deus. Isaías, quando teve um encontro com Deus, primeiro ele viu a glória de Deus, olhou para cima, depois ele olhou para si. Ai de mim, que sou um pequeno homem, um homem impuro, pecador, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, capítulo de número 6. Então, esse movimento é importante do nosso olhar. Primeiro nós olhamos a glória de Deus, olhar para cima. Depois, nós olhamos para nós mesmos, para a nossa fragilidade,
É o que o apóstolo Paulo fala sobre isso na reflexão interior que nós temos que fazer. Não é isso? Examinai, pois, o homem a si mesmo, né? Olhai por vós, ou seja, vigiai, tomai conta cada um de si mesmo, porque senão nós mesmos seremos pegos despercebidos. E o último 3.3 é vigiai e orai. Uma vez que nós olhamos para o céu, olhamos para Cristo, estamos com os olhos fitos nele, naquele que não muda, naquele que é imutável, naquele que é o Senhor da nossa história, naquele que tudo pode fazer. Depois, quando nós olhamos para nós e vemos que nós somos fracos, frágeis, pequenos e precisamos da sua graça e do seu amor, o terceiro ponto é estarmos firmes nisso. Ou seja, vigiai e orai. Lucas 21:36, vigiai, pois, em todo o tempo e orando. Então, o discípulo precisa realmente estar guardado nisso, fincado nisso e orando, e você deve conversar com a sua classe sobre isto. E antes da conclusão, aliás, a nossa resposta, você pode baixar o plano de aula, e ao baixar o plano de aula, você vai ter ali as nossas respostas da revista. Conclusão, precisamos nos manter sóbrios em tudo, vigilantes e orando em todo o tempo, por nós mesmos e por todos. Aqui eu tirei da própria lição, porque eu achei que era bem propícia para isso que nós estamos discutindo aqui. E agora, aqui no finalzinho, você que ficou comigo, eu quero já te apresentar o 4º trimestre. Apologética cristã. Olha, já estou preparando isso e eu tenho um prazer muito grande de poder discutir essa lição com vocês, porque eu tenho formação em História da Ciência. E isso tem me ajudado muito a pensar sobre a dicotomia que existe entre ciência e religião. Infelizmente, muitas pessoas acham que existe uma separação muito grande. E, ultimamente, a ciência tem se voltado para a religião e a religião tem se voltado para a ciência. E essa discussão é muito interessante que vai fazer aqui a apologética cristã. Não comentário aqui do nosso pastor Joabes Rodrigues do Rosário. 4º trimestre. Olha, gente, está sensacional. Você não pode deixar de adquirir a revista do 4º trimestre e ficar com a gente aqui, se Deus quiser, será bênção para a nossa vida. Amém? Eu quero agradecer você que ficou conosco aí, você que tem abençoado o nosso canal, que tem se inscrito no nosso canal, que você possa passar esse vídeo aí para frente, compartilhar com a sua igreja, deixar aí também os seus comentários, serão muito importantes para nós. Algumas pessoas perguntam como nos ajudar e eu posso dizer para você que você nos ajuda quando você assina o canal, quando você compartilha o vídeo, quando você dá um like, então você nos ajuda demais, e que você pode ser o apoiador desse canal. É só você clicar aqui e por uma quantia às vezes de R$1, R$2, você recebe plano de aula, você recebe os slides prontos para sua aula. Se você quer aí os slides prontos para sua aula, só você ali editar tudo isso que eu faço aqui, eu posso mandar para você, mas é só para aqueles que são os apoiadores, aqueles que contribuem para a manutenção desse canal. E também você pode adquirir o nosso material, como esse livro aqui, que é o Café com Deus, né? Que é um livro de devocionais que o Senhor me deu, e eu em breve vou lançar a segunda parte agora do Salmo 51 até o Salmo 100, né? Se assim Deus quiser. Oreis por nós, eu quero orar por você, abençoar a tua vida. Eu tenho conhecido, irmãos, esse canal tem sido uma bênção, e essas aulas também, porque tem edificado a minha vida e edificado a vida de milhares de professores de EBD. Você não está só, filho. Aonde você estiver, no Amazonas, no Amapá, em Roraima, em Goiânia, em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Oiapoque ou Chuí, aonde quer que você esteja, Deus está contigo. A sua aula será uma aula abençoada. Não se cale, não fique triste ou sentindo que não vai dar certo, que não vai conseguir. Nós estamos aqui junto de você, sentindo a mesma coisa e orando por tua vida, pelos nossos líderes também, que com certeza também estão orando por você. Amém? Tenha uma semana abençoada. Até a próxima.